Fala, seus cueca vazia. Vocês estão bom ou não? Léo Melo do Chinelo da Minhoca. Vim aqui hoje falar sobre essa peça que é o Sanremo 9008 SB. Em alguns momentos você vai ver um SB 9008, mas no geral as pessoas chamam ele de 9008. O Toninho Toninho Hot Extrema fez um vídeo sobre essa peça e foi com base no vídeo dele que eu me encantei com ela. É uma peça pesada, não tem como falar que é leve, ela é parruda. Ela tem alguns detalhes, né, azuis que fazem a diferença. Eu vou mostrar no detalhe assim o que eu achei de cada coisa aqui, para que serve essa pecinha aqui. E vou falar um pouco também só desse lanyard que eu fiz, que é um conceito que eu fiz aqui. E se alguém interessar eu posso ensinar depois também. Vamos falar um pouco sobre a peça. A Sanremo, em parceria aí com a Hot Extrema, eles vêm trazendo conceitos diferenciados pra gente em lâminas, na minha opinião, né? Tudo é na minha opinião, obviamente. Alto valor agregado e um baixo investimento. As características dessa peça são as seguintes, as que me chamaram a atenção. Esse serrilhado aqui, que melhora o gripping. Então, se você precisar segurar ela, esses serrilhados melhoram o seu gripping. No caso, ela estando aberta, né? Então aqui, ó, além de dar uma pegada mais arrojada, é exatamente onde o seu dedo vai estar e o outro também. Isso tudo é para melhorar a pegada, para você fazer um corte mais preciso. E temos essa novidade aqui, que é um quebra-vidro. A gente sabe que os vidros temperados eles não se dão bem com contundência, né? Então isso aqui pode te ajudar a sair de uma situação que você está enclausurado num carro. Ah, é um quebra-crânio? Não. Se for usar para segurança, né? Para defesa pessoal, até uma dedada no olho vale. Obviamente que eu não vou querer um desse aqui, mas não é a proposta, não é a pegada da peça, tá? Como tem muita gente que vai para esse lado da defesa pessoal, né? Tudo bem, isso aqui também serve. Também seria bem ruim tomar um desse aqui no crânio, mas não é a pegada da peça. Vamos nos ater ao que ela foi feita para fazer. Um gripping, uma pegada para trabalho muito boa mesmo. Em comparação com outras peças, eu não gosto de peça muito fina. Tanto que a gente costuma colocar paracorde em cordas que são skeleton, que são, né, aquelas mais vazadas, para poder melhorar o gripping. Esse aqui, ele já tem um gripping bom. Então, você recomendaria a peça? Sim, pela robustez, até travei ele aqui, ó. Pela robustez, pela facilidade. Aqui como eu estou gravando, como eu estou segurando a câmera, fica difícil mostrar, mas a abertura dele não tem erro não. O meu lanyard sempre faz isso, ó. Vou ter que rever esse projeto. Se você precisar abrir ele em outras posições, abre também. Abertura assistida. Eu não consegui abrir ele bem no thumb aqui, ó. Aqui eu confesso que eu não consegui abrir bem. Mas abre também. Não é por falta de... Com uma mão. A operação dele com uma mão dá tranquilamente. O aço dessa peça é o Sandvik, né, que é o aço cirúrgico, o Sandvik 12C27, que é um aço que vai te dar uma facilidade de afiar grande e vai reter o fio consideravelmente. Não é o melhor aço para se reter um fio, né? É o que muita gente chama de aço cirúrgico. Antigamente era moda falar que é aço cirúrgico. Agora é o Sandvik. Então, quando você precisar afiar, pode ter certeza que ele não vai te decepcionar não. Esse formato de lâmina, né? Esse drop point que ela tem aqui é melhor para contundência, mas esse formato para afiar é muito fácil. Então você pode usar aquelas peças de você passar dentro ou você passa num ângulo não muito agressivo, né? Aí que vem um problema, falando sobre a lâmina.
Eu particularmente eu não gosto de lâmina escura, porque eu tenho toque com riscos. Então se ela riscar eu já fico meio cismado. Mas essa aqui é um Stone Washed, mais ou menos. Um Stone Washed, eu acho. Ela só tem essa pegada mais fosca, assim, né? Como se fosse aquela, literalmente lavado por pedras, né? Mas atende 100% para não deixar muita marca. Por exemplo, esse não é uma peça que deixa muita impressão digital. Ela é mais fosca. Então, também é uma qualidade. Eu tenho medo de lâmina preta de risco e marca. Nessa aqui não deixou, em momento algum. Para quem não conhece muito bem, ou quem não está acompanhando aí a Sanremo, essa é uma trava que faz essa lâmina virar uma faca. Porque se você fizer isso aqui, acabou. A trava, que é uma liner, ela não volta. Então acabou, isso aqui virou uma lâmina fixa praticamente. Você tem uma faca na mão, ó. E outra, ó, aqui ó, com leve toque você aciona ou desaciona. Então não tem erro não, é fácil. Então no uso normal, vamos supor que você tá precisando fazer uma tarefa e você tem certeza que você quer ela 100% travada. Você vai abrir e já vai dar o toque, ó. Eu já travei ela sem vocês talvez nem perceber. Então ela já está totalmente travada, já virou uma fixa. Na parte estética, esses detalhes em azul ficaram bem legais também. Essa parte aqui para passar o fiel, né, o lanyard, ela é fininha. Então eu estou usando um multicord da Paracord Aventura. Vou falar mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu vou pesar ele e medir só para vocês terem uma noção. À medida que o tempo vai passando, você vai começando a acostumar, né? Tá com lanyard, tá? O lanyard pode dar uma diferença de uma graminha, né? Uma graminha lá no seu jardim. O lanyard pode dar uma diferença, mas eu chutaria que isso aqui tem 150 gramas. 150, 160, que é um padrão mais ou menos que a Sanremo tá adotando. 172 gramas. Então não é uma peça muito leve, né? Se eu pôr o lanyard para fora, sério mesmo que eu acertei o peso desse lanyard? Não, a balança aqui não é tão precisa, ó. Então por volta de 170 gramas. Para quem mora em Minas, uma informação interessante é a área de corte. Minas ou Rio, né? Que a área de corte não pode ultrapassar 10 centímetros. E neste caso aqui nós estamos com mais ou menos 9 centímetros, 88 milímetros. Vamos pôr 9 centímetros arredondando. 9 centímetros de lâmina. Eu gosto de fazer algumas medidas, porque quando você vai comprar uma faca, né? Você vai comprar uma peça, você vai comprar um canivete. Essa medida aqui eu gosto de ter ela também, ó. Quanto que ela vai ocupar no meu bolso? Então no seu bolso ele vai ocupar 3,6 centímetros. Então 4 centímetros do seu bolso vão estar separados para ele. O clipe. O quanto o clipe deixa para fora. Tudo valores aproximados, né? Aqui, ó, já com o quebra-crânio, que ele vai entrar até aqui. Já com o quebra-crânio, quebra-crânio é um trava-língua. Você vai ficar 1,5 cm para fora, muito pouquinho, né? Uma medida que é interessante, que eu não vou conseguir fazer porque a minha ferramenta não dá esse tipo de precisão, é essa aqui, ó. Essa medida interna aqui, ó. Vou tentar medir essa aqui porque é a mesma, ó. Então, olha lá, ó, 2,9, 3 milímetros. Você vai precisar de um lanyard que passa aqui nos 3 milímetros. Um paracord normal não passa nisso. Minhas considerações finais sobre a peça. Primeiro, um pouco sobre o lanyard. Eu fiz um nó diamante duplo com uma corda só. Então, em inglês seria o Double String Diamond Knot, que é um nó que ele é para terminar, né? Então ele não vai deixar voltar, ele não vai deixar passar.
Aqui eu fiz um barrel com 3 passadas usando um multicord. Para que isso? Primeiro que isso aqui, ó, esse barrel, ele deixa ser regulado. Então, se você quiser fazer isso, voltar ele todo e ter só a corda para puxar ou a corda para amarrar ele em algum lugar, você consegue. Porque esse nó permite que quando você faz esse nó diamante aqui, né? Se você fizer um nó normal aqui, um nó cego em algum lugar, ele vai travar. E à medida que ele for voltando, esse aqui não deixa acabar de passar. Então, isso é se você precisar amarrar em algum lugar. E uma das coisas que eu uso ele assim, né, ó. Pra minha mão passar, entendeu? A medida aqui é do meu pulso. Justamente porque, na minha opinião, o aço da cobertura escorrega muito. Então, aqui tá numa situação controlada, eu tô calminho, eu tô abrindo, não vou ter problema. Mas numa situação de estresse, numa situação de pressa, o fato de ser aço escorrega na minha mão, que é seca igual talco. Então, você tendo essa pegada aqui, ó, não vai deixar ele cair e vai facilitar na hora de você usar ele, ó. Como sempre. Para mim, o primeiro é segurança. Mesmo que eu solte, ele não vai cair. Então, eu uso por isso. A única desvantagem que eu vejo nessa peça é essa. Aqui desliza um pouco na mão, mas em contrapartida vai te dar uma durabilidade muito grande, porque isso aqui é pro resto da vida, né? É o resto da vida mais 6 meses. Vantagem dele é a trava, a robustez da lâmina, um drop point fácil de afiar, o ângulo é muito tranquilo, não tem muito detalhe. Vocês podem ver aqui que essa é minha lâmina de trabalho, ela já tá até com um sujo aqui para todo lado, porque eu usei essa lâmina uma semana antes de fazer esse vídeo, para ter 100% de certeza sobre o que eu ia falar. Tanto essa Remu quanto a Hot Extrema estão de parabéns, estão trazendo aí uma oportunidade de popularizar o EDC, um EDC de qualidade, uma peça dessa que, para mim, ela tá muito próxima ao Kershaw Cryo. O Kershaw Cryo é exatamente essa abertura, essa pegada, só que o Kershaw ele é um pouco mais confortável aqui. O material dele, apesar de ser aço, é um pouco mais confortável, mas é o triplo do preço. Então, tá aí a peça. Se você tiver interesse em comprar ela, me procura que eu tenho cupom de desconto lá na Hot Extrema. Obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Se alguém gostou do lanyard aí, quiser alguma dica de como que faz esses nós, eu posso ensinar sem problema algum. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido, gente. Valeu! Bom banho!